Pergunta da consulente Mara. Ela fala sobre aquele episódio triste envolvendo Ló e as suas duas filhas. Ela quer saber por que as suas filhas o embebedaram e acabaram se deitando com o próprio pai. E ela também quer saber por que o casamento entre parentes não é permitido, pastor. Esse episódio da Bíblia Sagrada está registrado no capítulo 19, versículos 30 a 38 de Gênesis. E aqui está uma situação das jovens, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, se retirarem para um lugar ermo, montanha ou outra situação mais ou menos parecida, e viverem no isolamento. Então, entre si, as duas irmãs pensaram, dessa forma, vivendo nós como virgens, e só temos aqui conosco o nosso pai, a nossa descendência vai desaparecer. Aí, agendaram uma situação que pudesse, de qualquer modo, legal ou ilegal, certo ou errado, dar consistência, continuidade à própria família. O que fizeram para agir dessa maneira? Embebedaram o pai. E o pai perdeu o juízo natural de um pai para com as suas filhas, que naturalmente não teria qualquer margem de tentação. Mas fora de si e agitado pela a conduta das próprias filhas, eles se entregaram a esse pecado, que é o pecado apontado na Bíblia como um pecado chamado pecado de incesto. E nós lemos no capítulo 18 do livro de Levítico uma proibição taxativa desse pecado, dessa conjunção, em se tratando de parentes chegados. Então, é como acontece hoje, que há pessoas que não aceitam a Bíblia Sagrada porque não querem concordar com os preceitos bíblicos. Temos aqui uniões abomináveis, no capítulo 18, em que são proibidas várias uniões no campo sexual. Mas nós queremos mostrar aqui, por exemplo, com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal. Com nenhuma destas coisas não te contaminarás. E diz mais, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações. Por isso a terra está contaminada. E aqui antecedendo a esses versículos específicos, no que chega à família, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, da filha da tua filha, da sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a tua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. E assim uma sucessiva de proibições entre parentesco chegado. E aqui eles pecaram dessa maneira,
levianamente, e a Bíblia registra para notar que pessoas já havia naqueles tempos que já estavam vivendo desse modo impróprio. Agora, se nós lermos a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, vamos notar que a situação estava muito pior do que isso que nós lemos aqui. Então, é preciso ter cuidado nesse particular e evitar qualquer intimidade entre parentes que são contrários à vontade de Deus e estão registrados na Bíblia para a nossa forma de viver consentaneamente com a vontade de Deus. Muito bem, continuamos aqui com as nossas perguntas. Agradecemos aqui o consulente José Luiz, que está mandando um abraço aqui para o pastor, para todos aqui da equipe, e está dizendo aqui que o programa é uma bênção. Para a glória de Deus, não é, pastor? O programa é uma bênção. Sem dúvida. A próxima pergunta que temos aqui é uma pergunta NQI, e é assim: pastor, qual é o primeiro pecado da língua, segundo a Bíblia, pastor? É difícil colocar qual é o primeiro pecado da língua, porque isso tudo depende de situações. Mas vamos indicar aqui a murmuração. O dicionário Aurélio define murmuração como ato de censurar ou repreender disfarçadamente e em voz baixa, dizer mal, maldizer, falar contra alguém ou algo, criticar, conversar difamando, desacreditando, soltar queixumes, lastimar-se em voz baixa, resmungar, dizer mal de alguém, apontar faltas, conceber mau juízo. A murmuração é o resultado da ingratidão e da incredulidade. O murmurador é alguém ingrato, insatisfeito, que está desacreditado. Então, isso é muito comum em todos os setores da vida, em qualquer atividade. Sempre há esse problema de falar baixinho, murmurar para alguém confidencial, dizendo alguma coisa de terceiros ou criticando qualquer coisa que julgue errado, que vai comprometer alguém. É uma situação, infelizmente, que tem muita aceitação em todos os lados. O senhor pode citar, pastor, algum exemplo bíblico de murmuração? Olha, na Bíblia há exemplos de murmuração que eu diria calamitosos. Então a nossa resposta é assim. Assim foi com os israelitas que murmuraram no deserto ao invés de crer na promessa de Deus de lhes entregar a terra de Canaã, a terra prometida. Nós vamos notar em Números, capítulo 14, versículo 36, e os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Infelizmente, os espias, que deviam ser homens valentes, porque foram designados para uma tarefa difícil, 10 deles voltaram derrotados. Só 2, Josué e Caleb, que tiveram altivez de dizer: não, Deus está do nosso lado, nós seremos vencedores. Mas os outros contaminaram toda a população dos que se dirigiam para Canaã e foram castigados por Deus com uma caminhada rodeando o deserto de 40 anos. Só dos que saíram do Egito, que se tornaram obedientes, esses 2 entraram na terra prometida, aumentando o número daqueles que nasceram no deserto,
que não estavam presos lá no cativeiro egípcio. No demais, os que murmuraram caíram e não entraram na terra prometida. Foi uma derrota muito grande para o povo de Israel. Agora, com relação ao Novo Testamento, pastor, o Senhor Jesus e os apóstolos se manifestaram sobre a murmuração, pastor? Jesus aborrece a murmuração. Em João 6,43, Jesus, pois, respondeu e disse-lhes: não murmureis entre vós. E essa murmuração estava entre os discípulos. Até eles também entre si murmuravam. Por sua vez, Paulo orienta aos crentes não murmurarem contra ninguém. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Nós lemos Paulo dizendo: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está fazendo referência aos judeus que saíram do Egito e se praticaram esse pecado de murmuração, como consequência pereceram. Quer dizer, não entraram na terra prometida, como nós dissemos quando nos reportamos aos espias. E essa declaração de Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Então Deus não suporta quem murmura do seu irmão. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, está escrito na Bíblia: eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Salmo 101, versículo 5. Pastor, o senhor tem citado então como um pecado da língua a murmuração. O senhor pode citar um segundo pecado da língua, pastor? Queremos dizer que é o falso testemunho, ou melhor, dizendo com mais clareza, o boato. O dicionário Aurélio define como notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Há um termo vulgar para referir-se ao boato, que é balela, que é o rumor. Quer dizer, está uma onda de informação correndo aí a boca pequena, como se costuma dizer. Então, o que se recomenda? Se você não tem certeza de um fato, qual a necessidade de espalhá-lo? E são pessoas, às vezes, ávidas para recorrer a qualquer boato e levar esse boato adiante, que determinada pessoa nem saiba que está sendo acusada por terceiros. E é uma situação incômoda, condenada na Bíblia Sagrada. O senhor pode citar essa proibição do boato, pastor, na Bíblia Sagrada? Sim, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 1, não espalharás notícias falsas. Isso é boato. É a determinação de Deus para o seu povo. O 9º mandamento que o Senhor entregou a Israel foi: não serás falsa testemunha contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Pastor, o senhor citou então a murmuração, agora o boato. O senhor pode falar de um terceiro pecado da língua, segundo a Bíblia? Eu acho que este que vou mencionar agora é o pior. A Bíblia chega até a mencionar o pai desse pecado que vamos citar, a mentira. Está em João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. Este pecado tem trazido muitos males para dentro das famílias e dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo.
mas costuma-se dizer com muito acerto que mentira tem perna curta. Mas é uma forma crítica de usar a língua para disseminar uma mentira. E Jesus teve coragem de dizer que o pai da mentira é o diabo. Então, quando mentimos, precisamos lembrar, olha, o primeiro que mentiu foi o diabo. E ele é chamado o pai da mentira. Pastor, o senhor pode nos falar mais sobre a mentira segundo a Bíblia? A Bíblia declara que quem profere mentira perece. Quer dizer, não sobreviverá. Diz o texto bíblico em Provérbios capítulo 19, versículo 9, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Crente de verdade odeia a mentira. Está escrito na Bíblia, o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Provérbios capítulo 13, versículo 5. De modo que a Bíblia recomenda que falemos apenas e tão somente a verdade. Então, procure não dizer coisas más e não conte mentiras a outras pessoas. Salmo 34, versículo 13. Ora, quem não lê Bíblia não tem conhecimento destes versículos e age, às vezes, sem até sua consciência pesar, porque ele não está feito a leitura da Bíblia Sagrada, ele não sabe que a Bíblia especifica muito a respeito desses usos impróprios da nossa língua. Quem mente é filho do diabo, já dissemos, quando citamos então o texto de João 8,44. E vou dar uma continuidade lendo o versículo para ficar exposto para os nossos ouvintes. Quando lemos assim, quem mente é filho do diabo. E agora Jesus falando aos seus contemporâneos, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o bem-estar depende do compromisso com a verdade. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida, ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Este conselho nos é dado pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 3, versículo 10. Está aí um conselho de primeira mão. Quem quiser gozar a vida, ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Pastor, o senhor falou sobre a murmuração, sobre o boato e sobre a mentira. O senhor pode citar mais um pecado da língua, pastor, através da Bíblia? Eu vou citar mais um que também tem um andamento muito grande. Na gíria, esse pecado chama-se fofoca. E, corretamente falando, chama-se mexerico. A definição que o dicionário Aurélio dá para mexericar é narrar em segredo e astuciosamente, com o fim de malquistar, intrigar ou enredar. Andar com mexericos, fazer intrigas, e na definição de mexeriqueiro encontramos o termo leva e traz.
ou seja, na linguagem vulgar, fofoqueiro. Afaste-se dele. Primeira vez você não sabia que fulano tem esse defeito. Agora, fuja da pessoa sem contar novidades, porque isso vai para frente. Pastor, o que diz a Bíblia sobre fofoca ou mexerico? A ordem de Deus é clara. Ninguém deve andar com mexericos no meio do povo de Deus. No livro de Levítico 19:16, está escrito: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, teu próximo, eu sou o Senhor. Versículo 17, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e por causa dele não sofrerás o pecado. A Bíblia está dizendo que quando alguém dá ouvidos ao mexeriqueiro, está sendo cúmplice com ele, está levando sobre si pecado por causa da outra pessoa. A única forma de não pecar junto com o que traz o mexerico é repreendê-lo e recusar dar-lhe ouvidos. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 20, versículo 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. E o mexerico é uma voz maligna e, infelizmente, pode ser encontrado em qualquer igreja. Além de ser classificado como instigado por Satanás, a Bíblia ainda nos revela que o mexerico é algo que Deus abomina. Está escrito no livro de Provérbios: há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Pastor, agora para nós encerrarmos, o que fazer, pastor, para não pecarmos com a língua? A Bíblia nos dá a resposta em Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8. Veja que estamos falando de um profeta. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar. Com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, até para pregar o evangelho é preciso ter uns lábios sadios, uma boca sadia. Meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, que a sua boca seja sempre um instrumento da graça de Deus, falando sempre a verdade da sua palavra, e você irá gozar dias felizes e prosperidade sem limites. Amém.